Aleluia, Deus é sempre bom, amém? Obrigada, gente, Deus abençoe. Graça e paz, queridos. Que bom que você chegou, pode sentar. Nós vamos continuar aqui os nossos estudos sobre cura divina, porque Deus é bom. E como o pastor falou mais cedo, é vontade de Deus que nós andemos em saúde divina. E se nós não estamos em saúde divina e precisamos de cura sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma, sobre a nossa vida, o Senhor tem cura para nós. Amém? Glória a Deus. Você está feliz de estar na casa do Senhor essa noite? Deus é muito bom. Então, o que eu tenho para falar para vocês essa noite, que para receber cura, nós precisamos de fé. Então, o tema da mensagem de hoje é fé para a cura. Amém? Então, nós somos justos e a Bíblia nos diz que o justo viverá da sua fé. Amém? Então, nós temos que andar em fé. E para receber cura não é diferente, amados. Né? Como o pastor falou, Jesus nos resgatou da maldição da lei, né? Que era miséria, que era doença, que era morte. Ele nos resgatou. E hoje nós temos vida em abundância em Jesus Cristo. Amém? Mas para receber tanto as bênçãos, né, de Abraão que nos alcançou, para todas essas coisas que o Senhor já disponibilizou para nós, nós precisamos de fé. Amém? Vamos ler o primeiro texto aqui, Romanos capítulo 10, versículo 17. Nós já conhecemos esse texto. É um texto que a gente lê muito, fala muito sobre ele, Romanos 10, 17, que diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, como nós vamos ter fé? Ouvindo. Amém? Então, eu sempre costumo dizer, se você está precisando de finanças, nós vamos ouvir sobre finanças. Se você precisa de saúde, então nós vamos ouvir sobre cura. Amém? Então, hoje nós estamos aqui, né, já um período já bastante grande, ouvindo sobre cura. E sabe, amados, a fé funciona. A fé funciona não só para finanças, mas a fé funciona para cura também. Amém? Então, vamos ouvir sobre cura essa noite. Amém? Glória a Deus. Uma coisa que eu sempre, a gente ouve no Rema, né, e ouve sempre os ministros falando com relação à cura, é que nós não precisamos, amados, estar doentes para morrer. Amém? Não precisa morrer doente, né? Vamos colocar assim. Então, nós temos muitos exemplos na Bíblia de homens e mulheres que morreram velhos, fartos de dias e saudáveis. Amém? Então, cura é para nós. Cura é para esse tempo. Amém? Tem muita gente que fala que os milagres acabaram, que não é mais para esse tempo, que Jesus levou, que depois do último apóstolo morto não tem mais cura, mas tem. Hoje em dia não se fala mais como cura como se falava antigamente. E se nós não ouvimos, nós não cremos. Então, glória a Deus pela vida do nosso pastor, que está colocando diante de nós esses ensinos sobre cura. Sabe, amados, porque tem muita gente aí sofrendo. Nós estamos numa geração onde as pessoas estão doentes não só no corpo, mas também na alma. Né? O que a gente viu de casos, principalmente nesse período de pandemia, de pessoas doentes na alma. E tem cura para a nossa alma também. Nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra, para que nós possamos ter saúde na nossa alma, na nossa mente. Amém? E no nosso meio não vão ter pessoas doentes, porque nós estamos ouvindo, fé vai chegar no nosso coração e nós vamos ficar saudáveis. Amém? Eu me lembro quando eu cheguei no Verbo da Vida alguns anos atrás, toda semana no Verbo no Lar eu pedia oração, porque ou eu ou o Dudu estava doente. Sempre, irmãos, sempre tinha, toda semana, alguém precisava ministrar oração sobre cura por mim, sabe? Mas eu fui entendendo, eu fui aprendendo, eu fui ouvindo essas verdades, e a fé foi chegando para mim. Amém?
Então, hoje em dia, nós não ficamos mais doentes. Dudu é uma criança muito saudável. A Esther sempre foi, né? A Esther nunca ficou doente, né? A Esther sempre foi muito saudável. Mas o Dudu também nunca mais ficou doente, sabe, amados? Gripe, dor de cabeça, isso era corriqueiro. Eu deixava o Dudu na creche bonzinho. Quando era meio-dia, as tias da creche me ligavam dizendo que o Dudu estava com febre. Sabe, amados, isso não é mais para nós. Antigamente a gente pensava, está com câncer, vamos orar. Né? Mas uma dor de cabeça, toma um comprimido. Sabe, amados, dor de cabeça é chato, incomoda. Né? Não sei se você já teve uma dor de cabeça te incomodando, aquilo ali é irritante, incomoda. Não precisamos mais passar por essas coisas, amém? Está com dor de cabeça, antes de tomar o remédio, declara, porque você tem autoridade de abrir a sua boca e dizer, não, no meu corpo não. O meu corpo, doença nenhuma tem legalidade. Amém? Glória a Deus, Deus é bom. Sabe, amados, eu vou falar também um pouquinho sobre algumas pessoas da Bíblia que nós vimos. Jó, quando eu era criança, a gente ouvia muitas pessoas pregarem e falarem sobre as doenças de Jó. Né? Porque Jó é um exemplo de perseverança, porque ele ficou doente, porque ele perdeu todo mundo. Mas sabe que no final do livro, Jó morreu farto de dias e saudável, com muitos anos. Davi morreu velho e saudável, a Bíblia relata sobre isso, fartos de dias. Abraão morreu fartos de dias e saudáveis, sabe, amados? Então, isso é para nós. Outra coisa, assim, que eu sempre ouvia, meu pai tinha pressão alta, meu pai tinha diabetes, meu pai tinha um colesterol ruim, meio desalinhado, então, você tem uma predisposição genética. Sabe, amados, hoje nós temos o DNA, o sangue de Jesus nas nossas veias. Então, o meu pai teve pressão muito alta, meu pai teve diabetes, mas eu não terei. Amém? Então, eu declaro essas coisas. Teve câncer, eu não terei. Eu não terei. Meu pai teve um infarto, morreu por causa da pressão. Eu não morrerei, antes viverei e contarei os feitos do Senhor. Então, amados, essas coisas de hereditariedade não servem mais para nós. Hoje em dia ficou lá para quando você aceitou Jesus. Hoje em dia o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Amém? Então, nós não precisamos morrer doentes. Né? Problemas de família. Minha avó morreu cedo, minha mãe morreu cedo, meu pai morreu cedo. Eu não morrerei cedo. Eu vou ver os meus filhos, os filhos dos meus filhos, e a nossa geração vai. Se Jesus não voltar, amados, que nem o pastor falou, nós amamos a vinda de Cristo, não porque nós estamos sofrendo, mas porque nós amamos, e tem galardão para quem ama a vida de Cristo. Amém? Mas se Jesus não voltar, eu não ficarei doente, eu não irei para uma cama de hospital, eu não vou morrer doente, porque eu entendi que o Senhor tem cura para mim, tem saúde divina, e eu posso andar em saúde divina, porque é a vontade do Senhor para mim, é a vontade do Senhor para você também, amém? E quanto mais nós nos expomos a essa palavra, mais nós aprendemos, mais fé é gerada no nosso coração. Para quê? Para que nós possamos aplicar essas verdades na nossa vida. Porque não adianta também você ficar ouvindo, inchando e não colocar em prática. Né, amados? Quando vir uma dor de cabeça, vai ficar procurando um remédio, né? Não tem problema, amados, tomar um remédio. Não estou aqui falando contra remédios. Amém? Se você tem a pressão alta, você precisa tomar um remédio, tome. Mas junto com o remédio, declare a palavra. Eu já vi pessoas que tomavam remédio e hoje não tomam mais. Amém? Já vi pessoas que estavam já no biquinho, lá na curvinha, lá, né? Para morrer e começaram a declarar a palavra. E hoje estão aí para a glória de Deus. Então, não se condene. Eu não estou aqui para condenar ninguém. Amém? Então, se você toma seu remedinho de pressão, tome. Mas, junto com seu remédio, confesse a palavra. Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Amém? Nós nascemos, sabe, amados, cada um de nós com um propósito. E se você estiver doente, você não pode exercer aquilo que o Senhor preparou para você fazer. Amém? Então, de vez em quando eu fico um pouquinho rouca, né? Então, se eu estou rouca, eu não posso pregar, eu não posso cantar. Então, eu estou impedindo, né? Meu corpo está me impedindo de exercer aquilo que o Senhor me propôs para fazer. Né? E eu já ando declarando, não vou ficar rouca mais.
A minha voz é para glorificar o Senhor. E aí eu me peguei, algumas semanas atrás, amados, olha que coisa mais, sabe, quando a gente não fica percebido nas coisas de Deus. Eu me peguei, vou cantar mais baixo, porque parar de falar não dá, né? Esquece. Parar de falar, eu vou continuar falando. E eu me peguei pensando, vou cantar mais baixo, porque quando eu estou adorando, eu canto alto mesmo, se desafinar, paciência. Quando eu estou lá no fundo, então, vou cantar mais baixo, né? Porque minha garganta está, né? Não, amados, não, eu vou continuar adorando bem alto e eu não vou ficar rouca mais. Eu vou continuar declarando a palavra, amém? Porque fé veio ao meu coração. Esses últimos dias eu tenho ouvido sobre cura todos os dias. Todos os dias eu tenho ouvido sobre essa matéria. Estou vendo aulas demonstrativas do Rema, pregadores que têm propriedade para falar sobre essa matéria. Por quê? Porque eu preciso de fé naquilo que eu vou falar. Eu preciso de fé naquilo que eu estou precisando. Amém? Então, se você precisa de ouvir sobre está precisando de uma ajuda do Senhor em alguma área da sua vida, ouve sobre isso. Porque o Senhor tem para nós. Tudo aquilo que a gente precisa já nos foi dado com o Senhor. Já nos foi dado. Mas a gente precisa receber, amados. E é pela fé. É pela fé. É pela fé que a gente vai lá, alcança aquilo e traz para a nossa vida. Amém? Porque o Senhor é bom e é a vontade dele que nós andamos em saúde e em cura divina. Aleluia! Como o pastor falou, a doença não é de Deus. Sabe, Deus não é um velho barbudo, malvado, que está lá no seu trono, esperando você errar ou pecar para colocar uma doença em você, para te ensinar alguma coisa. Sabe, a Bíblia fala que o Senhor é o nosso Pai. Amém? Ele é o meu pai. Então, se ele é o meu pai, ele quer o melhor para mim. Eu, como mãe, eu não quero que meus filhos fiquem doentes para eles aprenderem alguma coisa. Amém? De vez em quando a gente precisa dar uma correção, né? Um puxãozinho de orelha. Mas está tudo bem, amados. Quem ama, corrige. Mas eu quero que meus filhos andem saudáveis. Amém? Então, o Senhor não traz doença para te ensinar nada. Deus não traz doença. É lógico, amados, que quando você está doente, quando você está passando por algumas circunstâncias, o Senhor está te observando para ver como você vai passar diante dessa situação. Né? Mas não existe tentação nenhuma que não seja humana. Né? Não é o Senhor que tenta, não é o Senhor que traz doença. Amém? Então, muitas coisas podem abrir uma brecha para você ficar doente. Né, a gente sabe disso, nos relatos de Jesus, das curas que Jesus fez durante a sua passagem pela terra, a gente vê algumas pessoas que ele disse, olha, algumas pessoas que foram curadas porque estavam endemoniadas, algumas pessoas porque estavam em pecado, algumas pessoas que nasceram daquele jeito. Então, mas existem muitas coisas que nós podemos fazer que abrem as portas para que as doenças cheguem até nós, mas não é Deus quem põe, amém? E eu quero que isso fique bem claro para cada um de vocês. Deus não traz doença, Deus é bom e dele só vem coisa boa. Como nós cantamos, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Então, doença não é de Deus, né? Como a gente estava falando mesmo de Jó, as pessoas atribuem a Deus, Deus deu, Deus tirou. Não, amados. No comecinho do livro, se você prestar atenção, o diabo que colocou aquelas doenças, que interviu na vida de Jó, para que ele ficasse naquela situação. Não foi Deus. Mas no final, o Senhor reverteu o cativeiro dele e ele teve tudo aquilo que ele perdeu de volta. Amém? Porque Deus é bom. E tudo que ele teve depois foi em dobro e muito melhor. Até os filhos que já eram lindos, eram mais lindos ainda. Amém? Deus é bom, amados. Deus é bom e ele só quer coisas boas para nós. E como o pastor também falou, o pastor praticamente pregou, né? Como o pastor também falou, tudo que está anotado aqui para mim, como o pastor também falou, Jesus veio para curar a todos. Né? Jesus veio para curar todos os que foram oprimidos pelo diabo. Então, isso já prova que as doenças vêm do diabo, não vêm de Deus. E Jesus veio para curar. Amém? Ele veio fazer aquilo que ele viu o Pai fazer. Falar aquilo que ele viu o Pai falar. Amém? Então, ele trouxe cura. Tem cura para mim, tem cura para você. Não precisamos mais ficar doentes. Amém?
Eu ouvi uma frase de um ministro esses dias, e eu fiquei assim muito impactada, sabe? Deixa eu ver se eu me lembro exatamente como ele falou para não me perder. E ele disse que nós precisamos resistir, assim como nós resistimos o pecado para não ferir a nossa santidade, nosso corpo também precisa resistir à doença para que ela não mate o nosso corpo. A salvação é para o nosso espírito, assim como a cura é para o nosso corpo. Eu achei isso maravilhoso, sabe? Eu acho que eu consegui reproduzir direitinho o que ele falou. Então, amados, assim como a salvação nos livrou do pecado, a cura está para nos livrar do nosso corpo, para que nós não morramos antes da hora. Porque existe algumas coisas que eu e você precisamos fazer nessa terra. Amém? E doentes não dá para fazer nada. Nós temos que ter saúde para poder manifestar a vontade de Deus aqui nessa terra, para fazer aquilo que Deus incumbiu a cada um de nós para fazermos. Amém? O sacrifício de Jesus foi o mesmo, tanto para perdão de pecados, quanto para a cura. Foi o mesmo sacrifício. Quando Jesus morreu na cruz, ele não só nos livrou do pecado, ele também levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Amém? E hoje nós podemos andar nessas verdades que ele estabeleceu para nós. Porque ele é bom o tempo todo. E o tempo todo ele é bom. Deus é maravilhoso, sabe, amados? Eu ia ler até outra passagem da mulher do fluxo de sangue, mas não vai dar tempo, então eu quero ler só com vocês outro capítulo aqui de Romanos, capítulo 8, versículo 11, rapidinho. Romanos 8, 11. Se habita em vós, lembra que eu falei que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. Então, se existe algum tipo de enfermidade no seu corpo, o Espírito Santo vivifica os nossos corpos para que nós possamos andar em saúde divina. Amém? Eu vou só citar rapidinho a mulher do fluxo de sangue, e tem uma parte assim que eu achei assim o mais interessante, é que ela teve a coragem de ir até Jesus, né, passar pelaquela multidão, mesmo com toda a condição dela, que ela não podia estar no meio das pessoas, né, com toda aquela condição que ela estava passando, ela foi até Jesus porque ela ouviu a fama de Jesus. Ela escutou. E qual era a fama de Jesus que ela ouvia? Porque gerou fé no coração dela, que se ela fosse até lá e tocasse nas vestes dele, ela seria curada. Ela ouviu falar que aquele homem andava curando as pessoas. E quando ela ouviu, ela pensou consigo mesma: se eu for lá e tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. E você está comigo que foi isso que aconteceu? Ela entrou lá, não sei como foi, né? Porque tinha muita gente. Ela tocou em Jesus e imediatamente ela sentiu que foi curada. Amém? Como ela sabe que foi curada? Ela estava com fluxo de sangue, amados. Na hora ela sentiu que o sangramento parou. Amém? E quando o sangramento parou, Jesus falou: quem me tocou? Sabe, amados, se você está doente nessa noite, eu convido você a tocar Jesus. Você está ouvindo a fama dele, que ele cura e ele quer. Não é só que ele cura, ele quer. Ele quer manifestar a cura nas nossas vidas. Então, eu convido você nessa noite, toca nele e dele vai sair poder. E imediatamente você será curada. Amém? Eu queria só rapidamente dar alguns testemunhos. Eu cresci numa família com uma mulher que é o meu maior exemplo de fé. Eu tive o privilégio de crescer com uma mulher muito, muito, muito arraigada na fé, sabe, amados? Eu via minha mãe falar sobre coisas que eram extraordinárias. Então, eu sou a primeira filha, a mais linda, de uma família de 4 filhos.
né? E a minha mãe ainda não conhecia Jesus quando eu nasci, mas a minha mãe ficou 8 anos casada sem poder engravidar. Não tinha diagnóstico, né? Imagina, na roça as pessoas não procuravam essas coisas, né? Minha mãe era do interior. E a minha mãe não engravidou por 8 anos. Mas um dia eu cheguei. Porque Deus tinha um propósito na minha vida, minha mãe ainda não conhecia a palavra, mas eu tenho certeza que quando ela engravidou, ela percebeu que era um milagre. E aí, depois de mim, vieram mais 3. Para quem não engravidava, teve logo mais 3. E a minha segunda irmã, dá para pôr a foto para mim? Se não der, não tem problema. A minha segunda irmã, que nasceu depois de mim, ela nasceu, essa gatona aí, ó. O nome dela é Silvana, minha gatona. Ela tinha um problema no coração. Né? A minha mãe já era crente nessa época, e os médicos descobriram um sopro no coração. Então, era uma criança limitada. Né? Muito magra, muito cheia de problemas, tinha muita falta de ferro no sangue, né? Cheia de problemas. Dessa finurinha, assim, bem miudinha e magrinha. Hoje, essa mulher linda e maravilhosa, ela tem mais de 1,70 m de altura. Essa gatona hoje é mãe de 7 filhos. Muitos filhos, né, irmãos? Mas hoje ela é mãe de 7 filhos. E ela tinha um sopro no coração, era uma mulher limitada. Uma criança limitada, que talvez não sobrevivesse. Hoje ela está aí, mãe de 7 filhos. Aqui não deu tempo, eu tive essa ideia na hora, ali não deu tempo de tirar foto da galera toda, mas são maravilhosos, meus sobrinhos, que eu amo demais. A próxima, por favor. Esse é meu irmão. A minha mãe, depois da 3ª filha, ela sonhava em ter um filho varão. Era o sonho da minha mãe, ela ter um filho varão. Só que a minha mãe já tinha 40 anos, uma das trompas não prestava mais, estava podre, né, as palavras dela. Eu não entendia muito nessas coisas na época. Uma das trompas estava podre e a outra estava amarrada, porque minha mãe teve 4 cesarianas e todo mundo sabe que são no máximo 3, né? Depois da 3ª cesariana, o médico amarrou a trompa boa, né? E deixou-a podre porque estava podre, né? Então não precisava amarrar. E aí minha mãe, com 40 anos, teve esse gatão aí, meu irmão Rodrigo, que muitos de vocês já conhecem. É um milagre, amados, é um milagre. Deus faz milagres. Amém? A próxima. Essa daí vocês também conhecem, né? É a minha outra irmã, a Silmara. A Silmara, aos 6 anos de idade, ela teve uma doença que é muito normal para crianças de 2 anos. Ela teve aos 6, que é a estomatite. Eu acho que a maioria das mães aqui, se não teve, conhece alguém que teve estomatite, né? É muito normal, crianças pequenas põem a mão na boca e acaba dando essa bactéria que estoura na boca inteira, né? Os meus 2 filhos tiveram, com 2 anos. Ela teve estomatite com 6 anos. Eu me lembro que os meus pais, eu já era grandinha nessa época, porque quando ela nasceu eu já tinha 7. E o médico mandou levar para casa, porque era para ela morrer em casa. Desculpa, irmãos, é que eu me emociono, eu sou muito família, sabe? E o meu pai levava ela na igreja, a gente morava um pouco distante, meu pai colocava ela no carrinho de mão para levá-la para a igreja. Ela completamente desfalecida, porque ela não comia nada, ela estava toda estourada, desde garganta, boca, tudo, lábio. E ela não conseguia comer nada, ela chorava que sentia fome e não conseguia comer. Eu não sei se vocês conhecem, estomatite é bem triste mesmo. E o médico falou, leva para casa, mãe, porque não tem mais o que fazer, né? Pelo menos ela vai estar em casa, o hospital está cheio, vai correr outros riscos e tal. E ela está aí hoje, minha gata, ministra de louvor maravilhosa, adora o Senhor lindamente, tem 3 filhos, né? Está aí a minha gata. Sabe, amados, Deus faz milagres. Deus faz milagres. Assim como Ele fez esses milagres grandes na vida da minha mãe, a minha mãe era uma pessoa que ela tinha fé para qualquer coisa. Não precisava ser coisa grande, não. Podia ser coisa menor também. Eu me lembro que a Esther é o último, eu prometo, não, porque meu tempo já estourou. A Esther teve um quisto sebáceo, não sei se vocês conhecem, bem aqui assim. E aí eu vi aquela bolinha, tal, levei no médico, e aí o médico explicou que precisava retirar, mas era anestesia local, não era nada demais e tal.
E aí eu cheguei em casa e falei, olha, mãe, a Esther vai ter que operar, mas é coisa local, não vai nem ficar internada, nem nada, tiro no consultório. Não, eu não aceito. Minha mãe era crente da Igreja da Graça, então ela tomava posse da bênção mesmo, né? E aí ela falou, não aceito, ela não vai operar. Eu, mãe, é coisa simples, né? Olha só a mentalidade. Mãe, é coisa simples, né? Vai lá, tira rapidinho. Não interessa. Você não vai operar, tá ouvindo? E a Esther ficava assim, tô ouvindo, vovó, tô ouvindo. Então você não vai operar. Minha mãe começou a declarar todos os dias. Quando chegou o dia de começar a fazer os exames pré-operatórios, cadê o quisto? Sabe, amados, então não interessa se é dor de cabeça, se é dor de dente, se é um câncer gravíssimo. Deus, Ele cura. Amém. E sabe o que é melhor? Ele quer curar. Amém? Então, ouça essas verdades, gere fé no seu coração e abra a sua boca e fale as verdades da palavra. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe.